No programa de hoje eu trato tudo sobre a rodada do final de semana dos Jogos Internacionais. Teve muita ação em todos os níveis, como por exemplo o Uruguai indo a Portugal batendo a equipe de Portugal, a Romênia vencendo o Canadá e os grandes jogos, como a vitória da Nova Zelândia sobre a Escócia, da incrível África do Sul sobre a França, a exibição de gala da Argentina e muito mais, além do Brasil e as eliminatórias para a Copa do Mundo, a última vaga em jogo, com a grande surpresa, a vitória da Bélgica sobre a Namíbia. Segura aí que a gente já volta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo. Antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos, você é comunicado. E põe sua opinião aqui. Diz o que você achou desse último final de semana, quais jogos que você viu, quais você gostou, ficou surpreso com algum resultado, me fala um pouco da exibição da África do Sul ou da própria Argentina que desfilaram nesse final de semana na Europa. Quero saber sua opinião. Compartilhe o vídeo e vamos que vamos, tá bom? Vamos fazer assim então, vamos dar uma conferidinha nos resultados do final de semana. Olha, num jogo interessante, a Geórgia bateu lá em Tbilisi a equipe norte-americana 43-30, foi um jogo interessante, os Estados Unidos não jogou mal não, viu? A Geórgia só teve uma folga no final da partida e aí mostrou a hierarquia em maior categoria. Outro jogo muito bom foi a performance do Uruguai para cima do Portugal. Portugal jogava em casa, fez um primeiro tempo melhor, virou o jogo ganhando de 5-3, depois meteu um penal, mas aí o Uruguai foi para cima, o Pilarzão fez um try monstro e aí o jogo mudou de lado e o Uruguai foi muito bem com o placar final de 26-8. Um jogo legal também foi Romênia e Canadá. 31-21, mostrando a evolução da equipe canadense, né? E o momento não tão bom da Romênia, mas que sempre é uma equipe que quando joga em casa lá em Bucareste é muito perigosa e acabou vencendo a partida para cima do Canadá. Outro resultado que me chamou a atenção foi, mesmo jogando em casa, a Colômbia bateu o México 34-25, o que demonstra também uma evolução da equipe mexicana. Mas desses jogos aí, que de fato o que mais me chamaram a atenção foi o grande jogo entre Geórgia e Estados Unidos, 43-30, foi um jogo muito legal mesmo, e a grande vitória do Uruguai para cima de Portugal, 26-8. O time do Rodolfo Ambrosio está muito bem e tem quase 2 anos para se preparar ainda mais para a próxima Copa do Mundo. Vai dar caldo essa equipe aí, tem muita gente com qualidade. Bom, agora a gente chega nos grandes jogos, começando com a Irlanda, que não tomou conhecimento do Japão, teve um jogo tranquilo, se recuperou da derrota para os All Blacks lá nos Estados Unidos e bateu com tranquilidade a fraca equipe do Japão do Eddie Jones 41-10. Digo fraca porque o rugby japonês é muito mais forte do que a sua seleção está demonstrando. O Eddie Jones não se acerta, não sei não se ele permanece no cargo até a Copa do Mundo, viu? E a Irlanda aproveitou para usar os seus jogadores, muita gente talentosa, está num processo de renovação, não é mais aquela Irlanda de antigamente, mas continua sendo uma equipe fortíssima e o resultado foi mais que justo. Aí depois a gente chega em Murrayfield, quando os All Blacks vencem a Escócia 25-17, foi um jogo muito estranho. O primeiro tempo os All Blacks venceram por 17-0. Falar que jogou melhor, assim, os All Blacks vivem um momento meio estranho, eles são muito precisos e cirúrgicos quando vão para o ataque, mas de verdade o jogo foi muito equilibrado, a Escócia perdeu algumas boas oportunidades e no segundo tempo a coisa reverteu. A Escócia, com o apoio da torcida, desceu a ladeira para cima dos All Blacks e empatou o jogo. Quando se acordou, estava 17-17, a Escócia pressionando e tudo mais. Os All Blacks tinham tomado amarelo, aliás, a parte disciplinar dos All Blacks precisa ser bem corrigida pelo Scott Robertson. Aí o banco de reservas falou mais alto para os All Blacks num momento mágico, um dos tries mais espetaculares dos últimos tempos, do Damian McKenzie, numa jogada, num passe absurdo do Beauden Barrett. A bola foi até a ponta e chegou na mão do Mackenzie, ele acrobaticamente meteu um try absurdo, um try que pouco antes o Darcy Graham havia perdido pelo lado da Escócia. Você vê como esse tipo de jogo não dá para perder try? Bom, conclusão, depois ainda o Mackenzie no finalzinho ainda fez um penal de quase no meio do campo e a vitória acabou sendo justa, 25-17 para os All Blacks, no dia em que a Escócia achou que pela primeira vez na sua história ela iria bater os All Blacks. Apenas 2 empates ao longo desse confronto, o resto tudo vitória dos All Blacks
E mais uma vez isso aconteceu. Depois a gente teve um jogo interessante que o placar não demonstra muito bem o que foi a partida até os 20 minutos do segundo tempo. Inglaterra 38, Fiji 18. A equipe fijiana é uma boa equipe, viu? Falta profundidade no elenco, falta mais banco de reservas, ainda não contou com todos os jogadores. A Inglaterra optou por um time diferente do que havia jogado contra a Austrália semana passada. Eu não gostei muito, mas é uma equipe de muita profundidade, com um elenco primoroso. Vai enfrentar os All Blacks na próxima rodada, vai ter que melhorar, mas também poupou muita gente. Eu prefiro o Tommy Freeman de centro, eu acho que o Henry Arundel tem que jogar mesmo. Eu tinha tanta certeza no Finn Smith, mas agora estou em dúvida para esse jogo contra os All Blacks, por exemplo, se não deva jogar o George Ford, mas enfim. Né? Talento e gente tem lá dentro, profundidade de elenco. Tem o Steve Borthwick, que vem fazendo um grande trabalho. São 8 ou 9 vitórias consecutivas. E Fiji é aquilo lá, né? Uma equipe que precisa de um pouco mais de elenco. Tem muita energia, é uma equipe vibrante, muito talentosa. Tem até a Copa do Mundo para jogar. Quando Caleb Monks saiu do jogo, a abertura, o time acabou. O time acabou de Fiji. O garoto reserva, muito jovem, inexperiente, não deu conta do recado. Ou seja, ainda faltam peças em Fiji, mas que tem ainda 2 anos para trabalhar. Bom, agora a gente chega nos resultados espetaculares. Já começaram da vitória da Itália para cima da Austrália, hein? Nossa, 26-19. Foi um jogo absurdo da Itália contra uma Austrália que vinha de derrota para a Inglaterra. A Austrália teve alguns períodos bons ali no The Rugby Championship, mas essa Austrália que chegou na Europa até agora não mostrou para que veio, e não é nenhum demérito para a Itália, que fez um grande jogo. Luis Laina jogando muito bem, Garbisi jogando muito bem, Montione destruindo, Brex jogando bem, o Scrum muito forte, muito poderoso, suplantou a fortíssima base de forwards da equipe da Austrália, e o resultado foi mais que justo, viu? Até porque o trás da Austrália, o trás do Carter Gordon, até agora não consegui entender, foi um passe absolutamente claro para frente do Harry Wilson, caiu no chão, rodou, e de um não rodar a bola foi para frente, bom, enfim, mas sempre o respeito com o árbitro, né? Acabou que ainda bem que não influenciou no resultado final da partida. Vitória maiúscula, magnífica dessa Itália, que ainda é olhada com olhos meio de que tem muito a melhorar, mas nos últimos 2 anos ela bateu 2 vezes a Austrália, empatou com a França, ganhou da Escócia, ganhou de País de Gales, entre outros jogos, enfim, tem que prestar atenção na Itália. Bom, agora a gente chega na França 17, África do Sul 32, no Stade de France, em Paris. Foi um show de bola da África do Sul, uma coisa de tirar o fôlego. Inacreditavelmente, a equipe com 14 jogadores, porque o Lud de Jager foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. França, inclusive, foi melhor no primeiro tempo. 2 trás do Damien Penaud, mostrando sempre categoria. Tomás Ramos jogando muito bem. Não gostei do Romain Ntamack, que ficou muito abaixo do que ele pode jogar. Não gostei dos Scrum Halves, nem o Legarré, muito menos o Maxime Loucou, que entrou com pouco tempo, mostraram alguma coisa. O pack de forwards razoável, mas uma primeira linha muito abaixo para enfrentar uma África do Sul. Se você coloca o que você tem de melhor na primeira linha, já é muito difícil para enfrentar os Springboks. Com uma primeira linha ainda nova, inexperiente, com pouco recurso, faltou muito ali para a França, ficou no caminho mesmo. E o Lud de Jager foi expulso com 37 e 38 minutos do primeiro tempo, ou seja, foi expulso. A decisão do árbitro foi de expulsão no lance que ele entra, não toma Ramos. No primeiro momento tudo indicava ser o amarelo para talvez o bunker analisar para vermelho, mas de fato o Lud de Jager não levantou, aliás, o braço esquerdo para taclear. Ele estava na posição e altura correta, o Tomás Ramos caiu, mas o ato dele não usar o braço deu a impressão da intencionalidade. E quando acontece isso, o juiz imediatamente utiliza do cartão vermelho. Observou todos os critérios e para a África do Sul ficou um dilema para o segundo tempo, jogar com 14 jogadores contra uma França em Paris. Campeão do Six Nations contra campeão do The Rugby Championship. Mas a gente viu um time só, viu? A França até tentou 15 minutos do segundo tempo, com muita energia, mas uma defesa absurda da África do Sul. Uns jogadores monstruosos, não é à toa que são bicampeões do Rugby Championship, bicampeões das últimas 2 Copas do Mundo. Deitaram e rolaram. Malcolm Marques, Jasper Wiese,
Juan Nori que entrou, o André Esterhuizen jogando de asa e jogando de centro, é um time mágico. Para não falar do Cobus Reinach, brilhante Scrum-Half, e depois a entrada do Grant Williams para completar o assunto, mas acima de todos eles, Satya Feinberg Ngomezulo. Um craque, um gênio, destruiu o jogo, acabou, jogou sozinho. A entrada depois do Manny Libok e o Satya Ngomezulo jogando de fullback com espaço, então ainda foi nossa senhora, que jogador espetacular. Ele até errou uns chutes para os postos, que não é comum, mas foi uma vitória maiúscula de uma grande geração de jogadores e de uma das maiores, ou talvez a maior seleção da história de todos os tempos. Ela tá ali junto com aquela Nova Zelândia de 2011 até 2015, quando foi bicampeã mundial, mas eu acho esse time ainda mais completo. De toda forma, uma vitória maiúscula e que faz a França do Fabien Galthié repensar em muitos aspectos o seu jogo. Bom, e fechando a rodada, no domingo a gente teve País de Gales 28, Argentina 52. O try do Mateu Carreiras, uma pintura jogada maravilhosa, espetacular do Pablo Matera no finalzinho do primeiro tempo, se não me engano. Matera fura, vai embora, depois de canhota, como se fosse uma abertura, municia seu ponta, que ainda se desvencilha de dois para fazer o try, fora outros tries brilhantes, uma apresentação primorosa do Piacentelli, mostrando que a Argentina está muito bem de 10, porque, afinal de contas, o Tommy Albornoz, que vinha sendo o grande jogador até antes do The Rugby Championship, quando se machucou, ainda não está legal. Piacentelli mostrou que está pronto aí para grandes desafios e talvez brigar pela posição aí, o que é ótimo para o Felipe Contempome. Fora isso, eu gostei do Marcus Kramer na segunda linha, eu achei que o Kramer na segunda linha deu mobilidade, ao mesmo tempo não perdeu potência, teve um pack de forwards muito forte, e aí você teve outros jogadores que não precisa nem mencionar, né, como o Santi Chocobares, Santi Carreiras, terceira linha com Gonçalves, com Oviedo, jogando muito, o Mateiras já citei, a primeira linha foi bem melhor, contra uma fragilizada Gales, teve a estreia do treinador, do Steve Tandy, teve alguns bons momentos, fez 4 tries, teve a volta do Louis Rhys-Emmett, mas um time muito abaixo, até defendeu bem alguns momentos, mas errou muito tackle, é um time que está muito distante do que já foi Gales. A Argentina não tem nada a ver com isso, dominou o jogo, meteu a maior diferença de placar na história lá jogando contra o País de Gales em Gales, 52-28, com todos os méritos, uma equipe que mostra a evolução nesses últimos anos com a chegada do Felipe Contempome. A Argentina, repito o que eu venho falando desde a chegada dessa comissão técnica. Tem elenco, tem estrutura, tem inteligência, tem carisma, tem tudo para brigar por título na Copa do Mundo de Rugby. É óbvio que não é fácil, é óbvio que Nova Zelândia e principalmente a África do Sul estão um patamar acima, mas a Argentina está pertinho ali, pertinho, tá junto, a meu ver está junto com a Inglaterra e junto com a França nessa briga aí para ver quem bate esses dois gigantes, especialmente a África do Sul no momento, mas uma grande vitória inesquecível de Los Pumas, uma exibição de gala da equipe argentina. Bom, agora falar um pouco de Brasil e Samoa, que foi um jogo interessante, o Brasil foi bastante esforçado, um jogo muito difícil, Samoa é muito melhor, né, incomparavelmente superior, o Brasil mostrou muita dignidade no jogo, os garotos se entregaram ao que puderam, as diferenças eram óbvias, Samoa foi tranquila, e o resultado não mostra que foi o jogo não, a diferença poderia ter sido menor, eu acho que de uns 15 pontos no máximo, porque o segundo tempo do Brasil foi muito forte, o primeiro tempo o Samoa abriu, disparou no placar, aí depois o segundo tempo, eu não sei se tirou o pé, eu acho que não, eu acho que foi méritos do Brasil. O Brasil acabou fazendo 2 tries com o Henrique, com o Bastardi, mas Samoa bem superior, e o jogo não teve nenhuma, ou não deixou nenhuma dúvida de qual equipe era superior. Grande surpresa realmente foi a vitória da Bélgica para cima na Namíbia, 22-15. Ó, eu vou te falar, foi um jogo que foi merecido para a Bélgica meteu, estava 17-0, depois ficou 17-3, depois 17-10, depois 20, bom, enfim. Em nenhum momento a Namíbia sonhou em vencer a partida. Até o próprio técnico belga, pós-jogo, falou, inclusive, que ele em nenhum momento ele acreditava que eles estavam ganhando, mas de verdade jogou muito bem a equipe belga, e tem uma abertura lá, o Mathias Remur, que joga muito, ele lembra o Dan Carter, o Dan Carter, o grande Dan Carter dos All Blacks, joga muito mesmo,
E é o próximo adversário do Brasil. Grande vitória, talvez a maior vitória do rugby belga ao longo da sua história, para cima da Namíbia, 22-15. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal. Essa semana ainda eu falo da próxima rodada com Brasil e Bélgica e Samoa e Namíbia, e depois do final de semana com muitos outros jogos. Assina o canal, aciona o sino e dá aquele like. Valeu? Até a próxima!